Hoje eu vou falar sobre os riscos que a LGPD traz para tua empresa, mas tu pode estar certo que não é nada do que tu está imaginando. Fica ligado aqui comigo que tu já vai descobrir. Penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente se preocupa com isso, né? A empresa, inclusive, ela avalia se vale a pena ou não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados de acordo com as penalidades. Pois é, o que eu quero te dizer hoje não são aquelas questões administrativas que estão lá na lei, a advertência, a multa ou até mesmo, o bloqueio ali daqueles dados pessoais. E por que não? Porque às vezes a empresa acredita que esse seja o seu maior risco. E realmente é um risco grande. Porém, eu acho que as empresas hoje estão na eminência de riscos bem maiores, que são aqueles trazidos pela responsabilidade civil. Esses já estão sendo aplicados e a gente já está vendo muita repercussão nos tribunais por todo o país. E o que seriam esses riscos de responsabilidade civil? Os riscos de responsabilidade civil são, por exemplo, aquelas famosas ações indenizatórias de dano moral. A LGPD também traz consigo esse risco. E por quê? Porque um compartilhamento indevido de dados pessoais pode sim acarretar um dano à personalidade daquela pessoa. Ela pode se sentir invadida na sua privacidade, como por exemplo se alguém compartilha indevidamente aquele dado. Eu tenho um caso específico meu, um caso particular que eu já falei lá nos stories do meu Instagram, que relata a questão de um banco que compartilhou os meus dados da minha conta corrente com um terceiro e a pessoa fez um depósito para mim. E isso causa um dano à minha privacidade. Por quê? Porque eu tenho o direito de gerenciar as minhas contas bancárias. Você não concorda? Quem aí não tem conta bancária onde entra os seus salários ou proventos, enfim, Quem tem empresa tem conta apenas para a empresa e outra para gerir as suas contas pessoais, as suas contas da sua casa. Nós, advogados, por exemplo, geralmente temos uma conta onde entram os honorários dos nossos clientes. Então, não é possível que um banco venha e decida aonde a pessoa vai realizar o depósito. Pois é. Esse foi um caso de dano moral, onde eu tive uma sentença favorável a mim porque o banco compartilhou indevidamente os meus dados. Veja como a gente está em risco tratando dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos funcionários ou dos nossos colaboradores. Outra questão que me preocupa muito em relação aos riscos da LGPD são as reclamatórias trabalhistas. Exatamente. Já tem muita reclamatória trabalhista aí pelo Brasil afora, pedindo então a reparação porque a empresa não fez o tratamento de dados adequado. Tem muita gente entrando com ações trabalhistas reclamando, indenização das empresas porque não deram um tratamento adequado aos seus dados pessoais enquanto funcionários daquela empresa. Existem inclusive associações, cooperativas, sindicatos que estão ajuizando as demandas contra as empresas para que elas demonstrem qual é o tipo de tratamento que é dado aos dados pessoais daquele grupo, muitas vezes de funcionário. E o que acontece é que na prática são poucas as que já se preocuparam com isso. As empresas que têm uma política de privacidade para demonstrar para o juiz e uma política escrita realmente de acordo com o tratamento que é feito para os dados daquele funcionário. A gente sabe que especialmente nas reclamatórias trabalhistas, o juiz vai a fundo nessas questões. Ele vai ler o teu documento, vai te questionar sobre aquela política de privacidade, por isso também que ela não pode ser uma coisa genérica, feita aí com um modelo padrão, tem que ser escrito realmente para a forma como a tua empresa trata os dados do teu funcionário. Então, será mesmo que as multas são o mais preocupante para uma empresa hoje? Eu acredito que não, pelo simples fato de que uma demanda judicial, a gente observa isso na nossa prática, que ela acaba sempre chamando outra e outras pessoas vão compartilhando informação, aquela empresa fez um tratamento indevido dos meus dados, e me causou um prejuízo, eu ganhei uma indenização, e aí vai se espalhando, a boca pequena, como a gente diz, e coloca em risco não apenas a questão orçamentária da empresa, mas como a imagem da empresa.
empresa. Nenhuma empresa quer ser vista como aquela campeã de reclamatórias trabalhistas, de indenizações por maltratamento dos dados, né? E veja bem, quando você tem uma reclamatória onde se alega que você não trata direito os dados do teu funcionário, como é que o teu cliente vai confiar que tu tá tratando bem os dados dele, né? Cliente. Então, a gente também deve pensar sempre na imagem da empresa. Quando a gente fala de dados pessoais, o risco muitas vezes está relacionado com a imagem da empresa. Esse era o ponto que eu queria destacar para ti. Que nem sempre aquelas penalidades administrativas que geralmente serão precedidas inclusive de uma advertência, ou seja, né, a empresa vai ter a oportunidade de compreender o que aconteceu e melhorar e evitar então aquelas multas pecuniárias ou de bloqueio de dados, que são multas mais pesadas, né? Quando a gente fala em responsabilidade civil, às vezes não existe esse tempo, né? Ninguém vai te advertir, olha, estou te advertindo que vou entrar com uma ação trabalhista contra ti. A pessoa vai lá e a juíza demanda. Então, por isso que eu acho que este risco é um risco que deve ser, sim, mensurado pela empresa quando ela avalia se vai ou não adotar um processo de adequação da empresa às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse vídeo foi esclarecedor para ti? Você quer saber mais sobre esse tema? Então dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aqui no canal e aproveita, te inscreve e clica no sininho para te receber as notificações, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui.